A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que bom que você está firme nesse propósito de ler a Bíblia em um ano. Hoje vamos continuar em Mateus capítulo 26. Olha como está rápido. Mais 2 capítulos e nós terminamos o livro de Mateus. Já se inscreva, ative o sininho, porque é todo dia uma leitura da Bíblia, leitura diária, com uma explicação de acordo com o Espírito Santo. Então, no livro de Mateus, capítulo 26, diz assim: Tendo Jesus acabado todos este ensinamento, disse seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebraremos a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos, povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prendê-lo Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Versículo 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar, a vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Você viu, meu irmão, minha irmã? Aqui nós estamos agora numa parte muito importante. A parte que Jesus, ele vai ser crucificado. Você viu que as pessoas que estão contigo, entenda bem, e elas começam a retrucar, elas começam a falar mal de você, elas começam muitas vezes, entenda bem, a não concordar com aquilo que você fala, lá na frente ela vai te trair. Eu quero que você entenda isso. Quando aquela mulher derrama aquele perfume caro sobre Jesus, os apóstolos tudo ficaram bravos, porque eles queriam que pegasse aquele perfume, vendesse e desse aos pobres. Entendeu? Sabe aquela pessoa que ela não entende os planos de Deus? E, não era para fazer isso. A pessoa começa a retrucar, murmurar. Judas, quando ele viu que isso aconteceu, aquilo lhe deu força de ele ir lá entregar Jesus. Ou seja, Judas já estava contaminado. O mal já tinha entrado nele. Sabe aquela pessoa que está sempre murmurando, reclamando, faz as coisas forçado, está sempre discordando, entendeu? Discordando do líder, discordando de alguém. Essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai dar um problema grande. E Jesus não estava nem aí, porque ele sabia do plano que Deus tinha. Aquele perfume não era nada para aquela mulher e para Jesus, porque ela derramou sobre Jesus, ou seja, estava preparando Jesus para ser crucificado. Mas os discípulos não entenderam. Você viu que nem toda pessoa que está com Jesus entende o plano que Deus tem. Por isso que as pessoas às vezes reclamam, murmuram. Por isso que as pessoas às vezes
elas não concordam com a liderança da igreja, porque a liderança da igreja, ela dá uma orientação para ajudar. E muitas vezes a pessoa não entende, a pessoa critica, entendeu? Como aqui os apóstolos e Judas. Judas ficou tão bravo que aquilo ali deu força de ele ir lá e entregar Jesus. Agora você imagina, ele ficou tão bravo com o perfume que aquela mulher derramou sobre Jesus, que aquilo ali deu força para ele. Sabe aquela pessoa que depois de uma discussão, ela vai fazer uma besteira? Depois de uma coisa que o cônjuge faz, que a pessoa não gostou, ela vai lá e faz a coisa errada? Sabe aquela pessoa que depois que aconteceu aquilo ali, ela vai lá e faz aquilo que tem que fazer de errado? Aconteceu com Judas. Porque ele queria que o perfume que a mulher derramasse, ela ia vender e dar aos pobres. Mas não era naquele momento não era para isso. Aquele perfume naquele momento era para ser derramado sobre Jesus. Estava preparando Jesus para ser crucificado. Para mostrar que aquilo que é caro, para Jesus não tem valor nenhum. Que ele é mais importante do que tudo. Ele ia dar sua vida por mim e por você. E aí diz assim, no versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E ele, muitíssimo contristado, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. 25. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. É triste, né, meu irmão e irmã, sabe? Quando a pessoa está dormindo com o inimigo, sabe? Tem pessoa que ela está dormindo com o inimigo, vou dar exemplo. Imagina, Judas estava no meio dos 12. E Jesus não tirou ele do meio dos 12. Por isso que eu falo, quando você está sendo enganado, quando você está sendo traído, você não precisa fazer nada. Deus está vendo. É isso que você tem que entender. Você não precisa brigar, não precisa se separar. Deus está vendo. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Jesus sabia que era Judas que ia trair. Jesus não falou para ele, não acusou: é tu, rapaz, que vai me trair. Não. Jesus não estava nem aí. Ele disse: o que come comigo na mesa vai me trair. Já imaginou? E ele não fez nada. Porque não adianta você fazer alguma coisa. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E aqui, ó, quer ver uma coisa? No versículo 26, olha para você ver mais. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. 27. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. 29. Digo vós que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até que dia em que hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então você vê
meu irmão, minha irmã, que Jesus sabia Deus do início. Jesus não deixou de servir o pão. Por isso tem pessoa que ela desconfia daquela pessoa e ela fica brava, né? Ela desconfia. Jesus não. Jesus sabia Deus do início que Judas ia trair ele e Jesus deu o pão para ele, ou seja, continuou servindo a ele. Não ficou julgando, não ficou condenando. Porque o que a pessoa planta, ela vai colher. Isso que você tem que entender. Judas, depois que ele traiu Jesus, ele viu que não valeu a pena. O que ele fez por aquelas 30 moedas de prata, ele viu que não valeu a pena. Quantas pessoas que depois que trai, que depois que faz aquilo se arrepende amargamente. Depois que abandona a pessoa, arruma outra, depois sofre, padece, diz, ai, como eu estava bem e não sabia. Não vale a pena nós largar Jesus por nada nessa vida, trair Jesus. Pelo contrário, quando a luta vem e se levanta, temos que nos apegar mais, porque olha o que ele suportou. Jesus sabia que ele ia ser crucificado e ele não recuou, ele foi fiel até o fim. E aqui no 32, olha o que ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ou seja, ele tinha certeza que ele ia ser crucificado, ele ia sofrer, mas depois ele ia ressuscitar. Tem pessoa que ela não quer enfrentar, ela não quer passar pelo problema, ela não quer passar pela dificuldade. Quando passa, murmura, reclama, pensa em desistir. Jesus sabia que ele ia ser crucificado e ele enfrentou, porque ele sabia que aquilo ia passar, que depois ia vir vitória. Meu irmão, minha irmã, quando você passar por um problema, uma dificuldade, entenda, Jesus disse, no mundo teremos aflição. Olha o que ele passou, olha a aflição que ele passou aqui. E ele enfrentou a cruz, para que eu e você também viesse enfrentar a cruz. A cruz hoje representa a dificuldade, representa o problema que nós enfrentamos no casamento, na saúde, na vida financeira. Mas nunca pensando em recuar, enfrentar, porque depois vai vir a vitória. E no 33 diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serei para mim. Replicou Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você viu que não adianta o que nós falamos para Deus. É quando nós enfrentamos a dificuldade que nós mostramos para Jesus aquilo que nós falamos. Tem pessoa que ela diz, eu nunca vou largar o meu Jesus. Não tem pessoa que vai falar isso? Eu nunca vou sair da igreja. Você fala isso, então você tem que enfrentar o que for para cumprir o que você prometeu. Imagina, Pedro aqui fala para Jesus uma coisa que lá na frente ele não ia cumprir. Depois você vai ver lá na frente que Pedro nega Jesus, mas aqui ele promete que não ia negar. Entendeu? Então o que nós falamos para Deus, nós provamos diante de uma dificuldade, diante daquilo que nós passamos, nós provamos para Deus se vamos cumprir o que nós falamos. Deus é tudo para você, você nunca vai desistir da igreja, nunca vai largar o teu Jesus. Então quando você passar por uma dificuldade, lembra do que você prometeu para Deus. Lembra o que você prometeu para Jesus. Meu irmão, minha irmã, agora vai começar a ficar forte aqui, porque vai ser o momento que Jesus, ele vai para a crucificação. Tudo que ele fez por mim e por você. Não desista, não abandone a tua fé. Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por mim, por você. Não desista nunca da tua fé, porque um dia você vai ver que valeu a pena. Porque você enfrentou tantas lutas, tanta dificuldade, mas você não desistiu, porque você ama Deus, não com palavras, mas com atitude. Você tinha tudo para desistir, você não desistiu, porque você sabe tudo que ele passou por você, e o que você passa hoje não é nada. Tudo que nós passamos é Deus nos aprimorando, é Deus querendo resolver alguma coisa que precisa ser resolvida na nossa vida. Mas você não vai desistir, vai continuar firme cada dia mais, sabendo que aquele que venceu a morte te dará força,
para você vencer qualquer tipo de problema no nome de Jesus. Oramos agora em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo a vida de todas as pessoas que ficaram junto comigo até o fim. Pai, que o Senhor venha dar força, venha abençoar a vida dessas pessoas. Porque eu repreendo agora, Pai, todo o mal que coloca perturbação, que quer que essa pessoa desista de buscar ao Senhor. Eu repreendo todo desânimo, porque eu tenho a certeza, Pai, que ainda esse ano a bênção, a vitória dessa pessoa vai chegar em nome de Jesus. E que Deus te dê um ótimo sono em nome de Jesus. Que Deus abençoe até amanhã. Amanhã continuamos no capítulo 26, versículo 36, Jesus no Getsemane. Amanhã vai ser forte que você esteja aqui em nome de Jesus.